tudo que está na mente, no coração, as intenções, porque é o discernimento de espírito. Só Deus pode te dar essa ficha. Só Deus pode conhecer o pensamento de todas as pessoas. Então é por isso que a pessoa que tem o discernimento de espírito, ela consegue enxergar o que está na mente da pessoa, o que está no coração, as intenções que aquela pessoa carrega, mesmo ela não conhecendo, mesmo ela nunca ter tido um vínculo de amizade com aquela pessoa. Você sabe tudo sobre ela. Você sabe qual é a intenção daquela pessoa com você. Se ela tem uma intenção de interesse, se ela tem uma intenção de falsidade, se a pessoa está te enganando, está te usando de falsidade, se por trás, do sorriso existe uma pessoa com inveja, se por trás do sorriso existe uma pessoa falsa, se por trás daquela caricatura existe uma pessoa enganosa, se a pessoa está de engano, se a pessoa realmente serve a Deus, se a pessoa não serve a Deus, se a pessoa está com interesse no dinheiro, se a pessoa está andando com engano na presença de Deus, você vai saber por causa do dom de discernir espíritos. Você consegue enxergar o que está na mente dessas pessoas, você consegue enxergar o que está no coração, e através disso você entende a verdadeira intenção daquela pessoa com você. Se ela está usando de falsidade, se ela está querendo te enganar, se ela está com inveja de você, se tem algo de estranho nela, se ela está endemoniada, se ela está sob a influência do diabo, você vai saber de tudo isso. Se fosse uma leitura sobre aquela pessoa, você lê a pessoa. Onde discernir espíritos funciona dessa forma, você lê a pessoa, você lê o que está acontecendo no mundo espiritual. Muitas das vezes existe uma pessoa que está com o espírito do engano, muitas das vezes ela entrega para você uma falsa profecia, uma falsa revelação. Através do dom de discernir espíritos, você sabe quando é Deus que falou e quando é o espírito de engano e quando é carne. Você consegue discernir entre três coisas: carne, Espírito Santo e o diabo, porque são essas três coisas pela qual muitas pessoas recebem profecias e revelações: carne, Espírito Santo e o diabo. A turma tá aqui! Se é Turma da Mônica Origens, tem no Globoplay. Oi, Mônica. Espírito Santo e o diabo. Essas três pessoas podem trazer revelações e profecias. Porém, se você tiver o dom de discernir espíritos, você não será enganado por falsos profetas, por pessoas falsas, invejosas. Você vai entender tudo o que está acontecendo no mundo espiritual por causa do dom de discernir espírito. O nosso Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo. E quem tem este dom recebeu uma dávida de Deus. Então Deus dá um pouco daquilo que Ele conhece para nós, para que nós possamos ser filhos de Deus e não ser enganados pelas astutas ciladas de Satanás, pelo homem, pela carne, pelo espírito do engano, pelas más intenções dos homens fraudulentos. Tudo isso Deus nos dá o conhecimento, Deus nos dá esse dom para que nós não venhamos ser prejudicados e enganados por pessoas e por demônios. Sétimo sinal: você é uma pessoa sensível à atmosfera espiritual. Quando você está em um ambiente, você tem uma sensibilidade muito grande. Você sabe que aquele local tem demônio, você sabe se aquele local tem anjos, você sabe se aquele local está acontecendo alguma obra maligna. Você consegue saber disso através do dom de discernir espíritos. Você consegue ter uma sensibilidade no mundo espiritual muito grande. Você sente aquela conexão diferente dia após dia. Tem dias que você consegue sentir a presença de Deus tremendamente dentro da sua casa, mas existem outros dias que você sente a atmosfera espiritual pesada, você sente um peso. Então tudo aquilo que está nas regiões celestiais, você consegue sentir através do dom de discernir espírito. Consegue saber, quando você estiver na igreja, se o pregador que está no altar está pregando na carne, no espírito, ou se o diabo está usando ele. Você consegue saber se uma pessoa está na carne, se uma pessoa está no espírito e se a pessoa está induzida, possuída por um demônio. Você consegue discernir entre essas três pessoas. Então, como eu disse, quando você vê alguém, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para você, aqui na internet, existem muitos falsos profetas e até mesmo com capa de doutrina.
Eu consigo discernir se aquela pessoa está falando e pregando na carne. Eu consigo discernir se é o Espírito Santo que está usando aquela pessoa. Eu consigo discernir se é o diabo que está usando de engano na vida daquela pessoa. Eu consigo. Eu sei quando a pessoa tem unção. Eu sei quando a pessoa está na carne, está profetizando a força na carne, está pregando na carne, falando de si mesma, aquilo que sabe e conhece, sem a impulsação do Espírito Santo. Eu conheço isso. Mas muitas pessoas não veem isso e acham isso loucura. E acham que isso é religiosidade, mas não é. É porque você tem uma percepção maior do que outras pessoas que não têm o dom de discernir espírito. Então, muitas das vezes, percebo pessoas pregando na carne. Não foi Deus que deu aquela palavra, ela pregou na carne, sem a impulsação do Espírito Santo. Aquela pessoa entregou uma profecia na carne, aquela pessoa entregou uma revelação na carne, aquela pessoa usou de adivinhação, aquela pessoa, ela está pregando, andando na carne. Eu consigo saber, através do dom de discernir espíritos, quando a pessoa realmente tem uma vida de jejum. Eu consigo saber se a pessoa realmente tem uma vida de oração. Eu consigo saber se realmente aquela pessoa está vigiando, está em santidade. Eu consigo enxergar isso por causa do dom de discernir espírito que não te deixa enganado. Então é por isso que a palavra de Deus diz: provai os espíritos, porque existem muitos espíritos enganadores. É através desse conjunto de coisas que eu estou falando aqui para você que o Espírito Santo de Deus nos dá esse discernimento para que nós não venhamos ser enganados. Então, quando nós olhamos para um falso profeta, o dom de discernir espírito, através do Espírito Santo, começa a me passar a ficha daquela pessoa. Essa pessoa não ora, ela está pregando na carne, ela está andando na carne. Essa pessoa não tem vida de oração, está andando em iniquidade. Então, através do rosto da pessoa, quando você olha para ela, você já sabe se aquela pessoa tem demônio, se ela está carregada, se ela é realmente uma pessoa de oração. Você olha para a pessoa, você sabe, você conhece se aquela pessoa está no Espírito, porque está estampado no rosto daquela pessoa. Eu sei quando a pessoa está em trevas, eu sei quando a pessoa perdeu o brilho do Espírito Santo, eu sei disso tudo. Mas, porém, isso muitas das vezes as pessoas acham que é loucura, que é religiosidade. Ai, você é muito dura, você é muito religiosa, acha que ninguém tem Deus, mas é a pura verdade do mundo espiritual. Até pela voz da pessoa, eu sei se aquela pessoa tem algum demônio, tem algum espírito maligno nela, na vida dela, se ela está em algum vício. Através da voz, você sabe se a pessoa está sobrecarregada, se ela está possessa, se ela está sob influência, se ela está na carne. Através da voz, a gente consegue identificar isso. Por exemplo, uma vez eu ouvi uma pessoa, e essa pessoa, na hora que eu ouvi a voz dela pela primeira vez, o Espírito Santo de Deus falou comigo: essa pessoa, ela tem a voz sensual, porque existe um espírito de prostituição na vida dela. Aí eu simplesmente pensei que poderia ser algo da minha mente mesmo. Mas depois, aquela própria pessoa confessou que estava andando na promiscuidade para mim. Então, quando tem o dom de discernir espírito, você sabe na hora. Você tem um discernimento na hora, e esse discernimento não falha de jeito nenhum. Você sabe até mesmo pela voz, pelo rosto, pela aparência da pessoa, você consegue saber se aquela pessoa tem demônio, se aquela pessoa está sendo influenciada, se aquela pessoa está sobrecarregada. Tudo isso, tudo aquilo que é espiritual, sobressai na voz, na aparência da pessoa, no comportamento da pessoa. Isso reflete também na vida da pessoa, reflete na voz, reflete no rosto, reflete na aparência. Então, por isso que o dom de discernir espírito, ele te ensina, o Espírito Santo de Deus te ensina como identificar todos esses sinais sobre a vida das pessoas, para que você possa identificar se aquela pessoa está na carne, se ela está possuída, se ela está sendo usada pelo diabo, se ela está cheia do Espírito Santo ou não. Tudo isso você sabe através do dom de discernir espírito. Então, se esse vídeo te ajudou espiritualmente, se esse vídeo edificou você e trouxe para você conhecimento, para você entender um pouco sobre o dom de discernir espírito,